Boa noite a todos. Acho que está desligado. É que eu falo tão alto que ninguém sabe se o microfone está ligado. Agora está ligado, ó. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Beth. Um ser imperfeito, mas buscando a minha melhora a cada dia. E hoje eu tenho a oportunidade de trazer uma reflexão. Algo que, se for bom para você, leva para o seu coração. Se não for, está tudo certo, deixa aqui, deixa ficar, né? A reflexão de hoje é sobre consciência espírita. Porque quantas vezes nós chegamos tão atribulados nas casas espíritas que nós entramos, queremos que a palestra acabe para que nós possamos receber o passe e aquilo que nós viemos buscar. Não temos nem a consciência de que quando nós já pensamos em ir à casa espírita, nós já estávamos nos vinculando energeticamente a essa espiritualidade de luz que já estava cuidando de nós. Quando nós colocamos o pezinho aqui dentro, adentramos, sentamos, eles estavam nos preparando. Quando nós estávamos ou não ouvindo a palestra, também já estávamos sendo cuidados. E no passe, que é o momento final de toda essa energia chegar, se concretizar, né? Mas muito também depende do nosso preparo. Isso é só uma maneira de dizer que às vezes nós não temos consciência nem de como agimos e reagimos. E não só na doutrina espírita, na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia, né? Quantas coisas a gente faz sem perceber. Quem aqui já voltou para ver se desligou o fogão, o ferro, se fechou? Eu, né? Faço isso com intensidade. A chave do carro eu não perco mais, porque o carro só tranca com ela. Mas eu vou contar para vocês que eu já quebrei até o vidro do meu carro para tirar a chave de dentro. Então, é o nível de consciência da gente estar não estando nos lugares, né? O celular que leva a gente para longe, mas tira a gente do contato ali perto. Às vezes você está ali sentadinho com alguém que é importante, mas você está no celular falando com alguém lá longe e desconectando de quem está do seu lado. Então, tudo isso é consciência. É bom às vezes a gente parar para refletir sobre a nossa consciência em tudo na nossa vida, sobre o quanto nós somos presentes, sobre como nós estamos ausentes, sobre como agimos, como reagimos. Agora, voltando para a doutrina, quando a doutrina espírita nos convida ao autoconhecimento, ela não está apenas nos chamando a compreender quem nós somos hoje, mas principalmente a assumir responsabilidade pelo espírito imortal que somos. A consciência espírita nasce desse despertar. Mas esse despertar, ele só acontece se você assim permitir, se você assim escolher. Perceber que a vida não se resume ao instante presente, que nossas escolhas reverberam além de agora e que cada ato é um diálogo silencioso com as leis divinas, faz com que a gente fale: opa, se tudo que eu faço vai reverberar e é um diálogo com algo divino, olhar para o que eu faço e como eu faço torna tudo então melhor ou pior. Falar da consciência espírita é falar de amadurecimento moral, é compreender que nós não estamos na Terra por acaso. Quanta gente acha que veio aqui a passeio, né? Vou lá só dar uma voltinha, me piorar um pouquinho e já volto, não é? Eu tenho certeza que na nossa programação a gente bateu no peito, chamou e disse: deixa comigo, dá essa oportunidade para mim que eu vou lá me melhorar, eu vou fazer melhor dessa vez, eu vou fazer direito. Aí chega aqui e se piora.
Se piora, é péssimo, né? Piora a si mesmo. Oi? Tudo na nossa vida é escolha. É compreender que não estamos na Terra por acaso, mas um processo educativo. Aprender que o amar de forma correta nos traz lucidez e nos traz também responsabilidade e compassividade. A consciência espírita é o estado íntimo de quem começa a viver com a certeza da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Não é apenas saber essas verdades, mas permitir que elas orientem as nossas decisões, pensamentos, sentimentos e atitudes. Quantas vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas eu só pensei, eu não fiz. Eu queria matar aquela pessoa, mas foi só um pensamento, né? Eu não matei. Mas e a energia desse pensamento? E o impacto que isso tem voltando para você? Porque se tudo que nós fazemos vai e volta para nós, e nós só pensamos, então esse pensamento pode ser benéfico somente a nós, ou maléfico da mesma forma a nós. Mas nós não abrangimos essa consciência, esse entendimento, e achamos assim: ah, só pensei, só estava vibrando nessa energia, mas nem me percebi. Você já chegou no final do dia estressado, cansado, esgotado, e falou: nossa, mas o que aconteceu? Sem saber por quê? E aí quando você para e começa a lembrar de o que você pensou, como você vibrou, quantas pessoas você queria ali fazer algo de ruim com ela. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Aos olhos dos outros não. Mas lembra da sua energia e lembra que da espiritualidade nada a gente esconde. Allan Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e esforço que faz para dominar suas más inclinações. Portanto, consciência espírita não é perfeição, mas vigilância. Não é ausência dos erros, mas disposição sincera para aprender com eles. Gente, se nós estamos aqui na Terra, encarnados aqui neste momento, é porque nós temos muito em nós para consertar. Não é para consertar o outro, é para consertar a gente. E se a gente tem o que consertar, o que melhorar, significa que muitas más tendências nós temos. Temos muitas boas tendências também, mas às vezes a gente nem fica nutrindo todas elas. Mas quantas vezes você se sentiu tentado pelas suas próprias más tendências? Alguém já se sentiu ou fui só eu? Né? Achei que tinha sido só eu, estava ficando preocupada já. Quantas vezes você dominou essa tentação? Além, quantas vezes você se permitiu ser dominado por elas? Porque uma coisa é existir, outra coisa é você sentir, e outra é o que você faz com ela. Se nós viemos aqui para nos aperfeiçoarmos e para dominarmos as nossas más tendências, quando as suas atitudes não são bacanas com você, ou com o outro, ou com os dois, você está fazendo o que da sua tendência? Se não nutrindo ela, se não permitindo que ela continue e se fortaleça, não é? A doutrina espírita nos convida a uma revolução silenciosa interior, não uma mudança brusca de comportamento exterior, mas uma transformação
profunda e consciente. Kardec nos ensina que o progresso real do espírito é moral, e esse progresso se expressa no cotidiano, nas pequenas escolhas que nós fazemos no dia a dia. Como são as suas escolhas? O quanto você presta atenção nelas? O quanto você age no automático? O quanto você age no impulso? O quanto você age influenciado pelo seu convívio? Porque às vezes nós convivemos com pessoas que são bacanas, e essa influência é bacana de a gente permitir que aconteça. Mas às vezes convivemos necessariamente, trabalho, que não são lugares que a gente pode escolher todo mundo que vai estar ali. E essa convivência são com pessoas não tão boazinhas assim. Quantas vezes você já se pegou reconhecendo isso, mas dizendo assim: se ele faz, eu posso fazer também, e está tudo certo? E esquecendo que a sua transformação é só sua, que ninguém evolui por você, ninguém responde por você, ninguém tem responsabilidade por você e suas escolhas. Quantas vezes a gente vê pessoas fazendo coisas erradas e achando que elas estão tendo sucesso? O que é sucesso para você? É o aplauso da mídia? É o reconhecimento das pessoas? Ou é paz interior? Ou é bem-estar emocional? Ou é deitar a cabeça no travesseiro e dizer: hoje eu posso dormir tranquilo. Tudo que eu fiz foi o melhor que eu podia fazer. Entende? Existem pequenas mudanças que nos auxiliam se nós colocarmos em prática. Por exemplo, do impulso à reflexão. Quem aqui já agiu por impulso na vida? Obrigado, que eu não estou sozinho. Quantas atitudes nós tomamos na vida impulsivamente, Reagimos única e exclusivamente e esquecemos que isso é uma consequência em nós mesmos. Tá certo que diante de certas atitudes, conforme elas vêm do outro e batem em nós, é automático a gente reagir, Depois a gente para, reflete, retoma e escolhe os melhores caminhos quando a gente tem um nível de equilíbrio. Quando não tem, continua reagindo no automático. Mas quantas outras coisas que não foi algo que veio de frente com a gente, mas a gente acostuma a reagir impulsivamente, sem perceber. Do mesmo jeito que a gente age sem pensar, depois volta para lembrar se desligou o ferro, se trancou a porta, a gente age impulsivamente na vida. E quantas vezes dessa que você foi impulsiva, algo voltou de forma ruim para você, pelos seus impulsos? Antes da consciência espírita, muitas atitudes nascem de impulso. Falar sem pensar, agir movido pela raiva, pela carência ou pelo desejo imediato, A gente quer que a coisa aconteça agora, aqui. Então eu vou e faço, sem pensar nas consequências, no que vai acontecer. Com a consciência espírita, aprendemos a pausar, respirar, antes de agir ou reagir, a refletir antes de responder, antes de tomar decisões afetivas precipitadas. As decisões afetivas são as mais precipitadas que nós tomamos, antes de romper ou ferir alguém. Quantas vezes você se sentiu ferido e você feriu de forma mais cruel?
Sabe o que acontece quando a gente conhece muito uma pessoa? Se ela nos machuca, a gente vai lá e pega o baúzinho da confidencialidade, sabe? E vai lá e mexe, fala, deixa eu ver aqui, o que eu vou pegar para machucar mais. E faz isso no automático, faz isso no impulso. Vai lá, pega e fere, e machuca. Ou então, quantas vezes no impulso a gente sabe que uma atitude nossa vai ferir muito o outro, mas a gente acha que nunca o outro vai saber, sabe? E mesmo que o outro não saiba, você sabe o que fez, e isso já deveria lhe bastar. A espiritualidade te vê todo o tempo, e isso lhe deveria fazer pôr a mão na sua própria consciência. Mas não, nós utilizamos do impulso, nós esquecemos dos valores, nós esquecemos da moral, da ética, do respeito, e às vezes até com nós mesmos. Então, pausar, refletir, pensar. Um convite ao silêncio, à oração, ao diálogo, a pensar antes de agir e ter mais equilíbrio. Da reação automática às escolhas conscientes. Reagir é instinto, escolher é espiritual. Quando nós pausamos para escolher de que forma nós vamos nos portar, nós estamos cuidando da nossa espiritualidade. Nós estamos sendo conscientes, e o Espiritismo nos ensina que não somos vítimas das circunstâncias, mas responsáveis pelas respostas que damos a elas. Qualquer coisa que nos aconteça é responsabilidade nossa como respondemos. Qualquer coisa que escolhemos fazer, ai, foi um impulso, ai, foi sem pensar, ai, foi sem querer, ai, foi escolha. Você escolheu permitir que fosse assim. E isso é muito importante de se refletir. Diante de traições, da rejeição ou da frustração, podemos reagir com vingança, orgulho, endurecimento do coração. Sabe? Fez para mim, eu vou devolver para você. O que te faz melhor? Se você já está sofrendo pelo que lhe foi feito, no mínimo um aprendizado você já tem. Se dói tanto em você, vai doer no outro. E você quer devolver dor por dor? Para quê? Para se tornar no mesmo padrão vibratório da pessoa que está te machucando? Para vibrar na mesma energia de quem escolheu deliberadamente te ferir? Para quem tinha a oportunidade de fazer diferente e ainda assim escolheu fazer, você quer se equiparar? O que tem de bom? O que tem de evolutivo? O que tem de evolução? Ou você pode escolher uns caminhos mais libertadores, o do perdão, do afastamento consciente ou da reconstrução interior antes de ser exterior. E quando nós falamos de perdão, existe uma grande consciência aqui. Perdoar não é libertar o outro da responsabilidade do erro dele. Os nossos erros, o do outro, de qualquer pessoa que estiver errando, independente de estar sendo perdoado pelo outro, vai responder por isso. Lembra que a evolução é moral? Então vai responder moralmente e espiritualmente por isso. Mas escolher perdoar alguém de algo que lhe fez sofrer é libertar o seu coração das amarras do sofrimento. Isso faz toda a diferença. Isso muda tudo em você, para você. E quando você perdoa alguém, decidir continuar, ficar, seja um relacionamento, uma amizade, alguém da família,
Conviver ou não também é uma escolha que deve vir de você, do seu coração e do quanto você pode aceitar. Ninguém jamais vai dizer para você, isso é o certo. O que é certo para mim não é certo para o outro. O que eu posso suportar, o outro não pode. O que me machuca, às vezes nem chega a atingir o outro. Por isso nós devemos ter consciência, né? E cuidado como agimos e reagimos. Quem pede perdão é uma maneira de a gente prestar muita atenção na maneira que se porta. Sabe por quê? Um pedido de perdão assim: me perdoe, eu estou sofrendo, eu estou muito triste, eu não aguento mais. Quando é ele mesmo que errou, presta atenção que só está falando dele. Um pedido verdadeiro de perdão, ele vem: me perdoe, hoje eu tenho a consciência do mal que eu lhe causei, do quanto eu lhe fiz sofrer, da dor que você sentiu ou ainda sente. O que eu posso fazer para juntos podermos melhorar ou resolver o que você sente? Entende a diferença? Entende? Isso faz toda a diferença num processo de um pedido de perdão. Quando somos nós que estamos errando com alguém, esse reconhecimento, o nosso pedido de perdão não tem que vir do nosso sofrimento, tem que vir da consciência do mal que a gente fez para o outro. Porque se a gente tem que pedir perdão, a gente tem que ter consciência do porquê esse pedido é necessário. E essa consciência tem que nos trazer a consciência do tanto que machucamos o outro. Machucar o outro é uma responsabilidade muito grande. Ferir outra alma é assumir débitos à sua própria alma. Do egoísmo ao amor ao próximo. O egoísmo, segundo o Livro dos Espíritos, é a chaga da humanidade. Ele se manifesta quando colocamos nossos desejos acima do bem do outro. Vocês têm visto isso acontecer no mundo por acaso? Não, né? Tá tranquilinho. Vocês têm visto pessoas tendo atitudes egoístas, pensando só em si mesmo, sem olhar para o próximo, né? Vocês têm visto? Como eu não, né? Então tá, nem tem por que a gente falar do egoísmo. E aqui importa saber que mesmo que o outro não saiba, quando você está sendo egoísta, a sua consciência lhe mostra. Olhe com mais cuidado para você. A transformação proposta pela doutrina espírita é aprender a considerar o outro como um espírito imortal em processo de evolução, assim como você. Abrir mão de ter razão para preservar a paz, respeitar o tempo do outro, não usar o afeto como moeda de troca ou instrumento de controle, é se preservar. Independente das escolhas do outro e dos caminhos que ele siga, você pode escolher os seus, mas jamais obrigar o outro a querer seguir o mesmo caminho. Você pode mostrar o que você acha bom, mas jamais obrigar o outro a achar a sua verdade a verdade dele. Use das suas escolhas para lhe trazer paz. Da posse ao cuidado. Muitas dores nos relacionamentos nascem da ideia consciente de posse, querer controlar, querer vigiar, exigir exclusividade emocional absoluta. Tenha consciência de uma coisa: o que o outro quiser fazer, ele vai fazer. Ele vai dar um jeito para isso. Vai ser de madrugada enquanto você dorme, vai ser quando sai para trabalhar mais cedo, vai ser quando você vai almoçar ou tem um compromisso. Entende? E isso pode ser coisas boas
ou coisas ruins. O que ele escolher fazer, vai fazer. Ele outro, tá? Outra pessoa. O que a outra pessoa escolher fazer, ela vai fazer. Não é o seu controle que vai impedir. Então pare. Se quiser controlar alguém, controle você. Se quiser controlar algum impulso, controle os seus. Se quiser controlar qualquer coisa na vida, controle a sua vida. A consciência espírita nos ensina que ninguém pertence a ninguém. Somos caminheiros de jornada, não propriedades de almas. Mas se você escolhe vincular a sua alma à alma de alguém em qualquer tipo de relacionamento, o seu dever mínimo é ter respeito, cuidado, carinho, é fazer escolhas que não machuquem, ou então se desvincular e seguir sozinho. Permita que o outro cresça, mude e evolua, mesmo que isso signifique caminhos diferentes dos nossos desejos pessoais. Também o outro pode escolher retroceder na vida. Lembra que a gente veio aqui com um monte de tendências, com um monte de coisa, e que às vezes a gente fica nutrindo ela? Tem pessoas que às vezes, além de nutrir aquelas, ainda se piora um pouquinho. Mas porque o outro faz essas escolhas, você vai seguir esse mesmo caminho? A gente tem o dever de permitir que as pessoas caminhem por onde ela quiser. Mas a gente tem o poder de escolher quais serão os nossos caminhos. Se é bom para você, fica em qualquer caminho. Se não é bom para você, segue. Viva e deixe viver. No final de tudo, você só responderá por você. Da ilusão ao controle e a confiança em Deus. Uma das maiores transformações espíritas é aceitar que não controlamos tudo e às vezes não controlamos nada. Que há um tempo divino, um planejamento maior, uma sabedoria que nos ultrapassa. Nem sobre nós conseguimos ter controle absoluto. Quantas vezes as suas próprias escolhas lhe surpreenderam? Você tinha certeza que ia ser assim, que a sua vida ia por esse caminho, que, eu estou no controle. E de repente vem um vendaval e muda tudo. Vem e transforma tudo. E tira tudo dos eixos. E é nessa hora que, se você não tiver um Deus presente no seu coração, que se você não acreditar, você se sabota e se destrói mais ainda. Quando um relacionamento termina, apesar de todo o esforço, a consciência espírita nos ajuda a confiar que aquela experiência cumpriu seu fundamento educativo, ainda que doa. E aqui, relacionamento de qualquer espécie, tá? O outro pode ter escolhido não prosseguir em sua evolução, ou não evoluir ao seu lado, ou não caminhar com você. E está tudo bem, está tudo certo. Isso não te faz mais ou menos, te faz respeitoso à escolha do outro. Da culpa paralisante à responsabilidade reparadora. O Espiritismo não nos convida à culpa que paralisa, mas à personalidade que repara. Errar faz parte do processo evolutivo. Permanecer no erro por orgulho ou por escolha é o que lhe trará maiores consequências. Mas ainda assim é um direito seu. Reconhecer um erro cometido no passado, pedir perdão, mudar atitudes e seguir adiante com mais lucidez, sem autoflagelo, nos traz uma visão melhor da vida.
Essa transformação não ocorre de forma para dentro, colocando para dentro, mas sim de dentro para fora. O Espiritismo não impõe comportamentos, ele esclarece a consciência para que cada um assuma a própria responsabilidade diante da sua própria vida. Consequência dos nossos atos e das nossas escolhas. A lei de causa e efeito, eu vou acelerar um pouquinho por causa do horário, tá? A lei de causa e efeito não é punição, é educação. Cada escolha que fazemos gera consequências compatíveis com aquilo que vibramos, pensamos e realizamos. Não se trata de castigo divino, mas de aprendizado amoroso. Quando agimos em desacordo com as leis morais, escolhemos experiências que nos convidam à reflexão e à reparação. Quando escolhemos um amor, a responsabilidade e o respeito devem existir por todo o tempo. Criamos caminhos de paz interior nessas escolhas. Nada fica impune, nada fica sem a oportunidade de reajuste ou sem resposta. A justiça divina é sempre um caminho acompanhado de misericórdia. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos ou nutrimos em nós. Como o meu horário já está chegando ao fim, e eu tinha mais algumas coisas para refletir com vocês, eu só queria dizer sobre relacionamentos, quando a gente fala de casais, de escolhas. Alguém sabe me dizer o que significa solteiro? Só inteiro. Sou inteiro. Exatamente isso. Qualquer pessoa, para qualquer relacionamento, ela tem que ser solteiro. Está só e inteiro. E o que significa casado? Eu ainda sou inteiro, mas escolho alguém para compartilhar comigo esta caminhada. Não somos dois que se faz um. Somos dois inteiros se unindo para uma caminhada juntas. Não para preencher vazios, porque sou inteiro, mas para transbordar aquilo que eu tenho de melhor. Aquilo que você tem de melhor, para ajustarmos aquilo que não nos for tão bom, mas inteiro nos encontrando, sem vazios para ser preenchido pelo outro, caminhamos lado a lado por escolha. E nessa escolha entra respeito, comprometimento, cuidado, carinho. Amor consciente, ele não machuca todos os dias. Às vezes ele escorrega, às vezes ele faz uma coisa ou outra que o outro se fere, mas ele volta e cuida, ele repara. Então, que nós possamos ser inteiros onde nós estivermos, seja só com a gente mesmo, que eu esteja solteiro inteiro, seja que eu esteja inteiro em um relacionamento, seja ele conjugal, seja ele com amigos, seja ele com os nossos filhos, com os nossos parentes, com as pessoas que nós vivemos. Tudo, absolutamente tudo, é nossa escolha, os caminhos que nós vamos seguir. Cuide do que vai escolher para você. No final de tudo, não será eu, você, o outro para responder. Vai ser entre você e Deus, entre eu e Deus, cada um de nós, ou a espiritualidade, como você quiser colocar. Se você fosse dizer um adeuzinho para a terra hoje, você poderia dizer: sou inteiro para seguir e responsável por tudo aquilo que eu fiz, conscientemente de que fiz o meu melhor? Essa era a mensagem que eu tinha para trazer para o coração de vocês essa noite. E como eu digo sempre, se hoje
com a minha mensagem, eu tiver conseguido chegar a um só coração, eu posso me dizer: muito, muito obrigado, Senhor, por hoje, missão cumprida. Que assim seja. Mas eu inteira aqui posso pedir que seja 2, 3, 4, 5, 6, 7 coraçõezinhos assim, ó, eu vou gostar, entendeu? Um beijo no coração de vocês.